Entrando na câmara de Lord Abel, Mashi se depara com uma visão perturbadora. Ao vê-lo, Lord Abel elogia Mashi por surpreendê-lo, enquanto Mashi se pergunta como ele fez isso. Lord Abel menciona o nome de Abyss. Ele afirma que pensou que Ren era o único aluno capaz de enfrentar o mal olhado de Abyss. Já que Mashi faz isso, ele fica definitivamente surpreso. No entanto, ele acha difícil acreditar que Mashi seja um usuário de magia melhor do que Ren, que é um visionário divino. Pensando bem, ele se pergunta outra coisa. Esse pensamento parece ser um problema para Mashi, que espera que seu segredo não tenha sido descoberto. Mas ao vê-lo reagir dessa forma, Lord Abel procura saber o que está errado. Mas ele afirma que está bem e pede que ele continue indo mais longe. Mesmo depois de tudo o que ele disse, Lord Abel elogia Mashi, referindo-se a ele como sendo capaz. Ele sente que esse único motivo deveria ser suficiente para alguém tão superior quanto ele entender que o mundo não trata todos igualmente. Ao ouvir tudo isso, Mashi permanece em silêncio. Então, Lord Abel o lembra de suas naturezas bestiais, que ele havia mencionado a Mashi antes. Ele afirma claramente que não pode tolerar genes inferiores, pois eles estão no lado receptor e se aproveitam da gentileza prestada a eles, exercendo ainda mais seus direitos. Isso ele acha audacioso, buscando a opinião de Mashi, mas este continua em silêncio. Lord Abel ainda tenta convencê-lo a abrir mão dos fracos, aos quais ele se refere como sua bagagem inútil. No entanto, Mashi assume que os fracos são aqueles que não têm magia, já que é essa a definição de fraco de Mashi. Lord Abel concorda, afirmando que eles devem se livrar deles. Ao ouvir isso, Mashi fica chocado até os ossos. Enquanto isso, Lord Abel pensa que apenas segregar aqueles sem magia da sociedade é muito gentil e pretende mudar esse sistema. Sua reforma se estende aos fracassados e aos que abrigam os fracos. Para Mashi, só há uma pessoa que vem à mente em tudo isso, que é seu pai. Isso o faz pensar na época em que era bebê. Na época, seu pai se referia a ele como um menino bom e honesto. Além disso, depois de testemunhá-lo dar uma cambalhota dupla em uma idade muito tenra, seu pai fica chocado até os ossos. Quando mais tarde, ele se lembra de quando comeu seu primeiro folhado de nata, que lhe foi oferecido por seu pai. Naquela época, seu pai ficou com raiva porque ele havia comido antes de ser instruído a fazê-lo. No entanto, isso não impediu que seu pai se orgulhasse dele. De volta ao presente, Mashi avalia seus pensamentos. Ele diz sem rodeios a Lord Abel que seu caminho é um problema. Devido a isso, ele não acha que eles deveriam ser amigos. Por outro lado, Lord Abel se sente ofendido com isso. Ele fica desapontado por Mashi não entender tudo o que ele disse e se referir a ele como sendo estúpido, já que ele provou ser um gênio inferior. Lord Abel sente que deve ser erradicado. Isso faz com que ele libere um lote de marionetes em Mashi. Enquanto isso, Love se aproxima do corredor e está bastante exausto. Vendo as portas da câmara de Lord Abel abertas, ela dá uma espiada e vê as marionetes se aproximando de Mashi. Imediatamente, ela se esconde. A visão de Lord Abel e Mashi lutando parece aterrorizante para ela, e ela acha que chegou em um momento ruim. Quando as bonecas se aproximam de Mashi, ele dá um soco em uma e vê uma substância amarela sair dela. Felizmente, ele consegue se esquivar, impedindo-o de tocá-lo. Só então, Lord Abel revela que as bonecas têm ácido nelas, dizendo-lhe sarcasticamente para ter cuidado com esta nova informação. Mashi agarra a cabeça das bonecas que havia socado antes. Ao vê-lo fazer isso, Love se pergunta o que ele pretende fazer com isso. Em seguida, ele usa a cabeça como uma bola de boliche, erradicando os bonecos sem precisar se aproximar ou tocá-los. Isso choca Love como o inferno, pois deixa sua boca aberta. Enquanto isso, depois de fazer isso, Mashi lembra Lord Abel sobre genes inferiores, que ele mencionou anteriormente. Ele procura saber se isso significaria que Lord Abel tem genes inferiores se ele o vencer. Lord Abel acha isso um insulto e basicamente diz para ele calar a boca. Ignorando isso, ele procura saber o que Lord Abel fez com Lemon. Ao ouvir esse nome, Lord Abel parece não ter ideia de quem ele está falando, especialmente porque tudo o que ele afirma estar fazendo é receber poder mágico de todos. Isso soa muito incômodo para Mashi, que informa claramente a Lord Abel que todos estão doentes com isso. Sem se importar com isso, Lord Abel o lembra da crença de que os fortes tiram dos fracos. Pouco depois, ele envia seus grandes bonecos de palhaço para atacar Mashi, presumindo que Mashi não pode detê-los. Devido a isso, ele zomba de Mashi por estar no nível de habilidade que está observando os bonecos se aproximarem de Mashi. O amor acredita que acabou, no entanto, ela fica surpresa ao ver Mashi lançar todos os bonecos, destruindo-os no processo. Ao vê-lo fazer isso, Lord Abel percebe que Mashi cresceu desde a última vez que se encontraram. De repente, Mashi o lembra de seu ditado sobre a tomada forte dos fracos e assumindo que é direito deles. Tendo esclarecido isso, ele exige claramente que Lord Abel diga a ele onde Lemon está quando ele vencer. Isso significa que ele tinha tanta certeza de que venceria. Observá-lo exibir tanta confiança assusta Lord Abel, mas ele mantém a calma. Já o amor se assusta e pensa em voltar para casa. Eventualmente, ela decide ficar para trás. De volta à luta, Lord Abel percebe que Mashi está por toda parte, e este o agradece por perceber isso.
Depois disso, Lord Abel passa a controlar o corpo de Mashi, obrigando-o a desferir socos em si mesmo. Por mais que Mashi tente combatê-lo, Lord Abel colocou cordas imaginárias nele, fazendo-o perder o controle de seu corpo. Isso levou Mashi a se estrangular. Como a luta estava se tornando unilateral, Lord Abel interrompe isso. Em vez disso, ele revela ao amigo de Mashi, Finn, que agora se tornou uma marionete. Ele revela que capturou Finn antes porque sentiu que Finn seria um bom entretenimento. Ele afirma que deixou pontos porque estava gravemente ferido para ser útil. Dirigindo o fantoche Finn para lutar contra Mashi, ele espera que este seja um show interessante. Imediatamente, Finn ataca Mashi, e o último bloqueia seu ataque. Vendo isso, Lord Abel instrui Mashi a não levantar um dedo ou atacar. Ele ameaça separar Finn se Mashi quebrar as regras. Ao ouvir isso, Mashi percebe o quão mesquinho Lord Abel é. Ao mencionar isso, Lord Abel o deixa fazer o que quiser, pois isso pode levá-lo a separar seus amigos. Ele está satisfeito com o fato de que, se Mashi não fizer isso, Finn o faria. Como Mashi não pode destruir seu amigo, ele opta por sacrificar alguns golpes. Isso faz com que Finn acerte socos e golpes poderosos enquanto Mashi o pega e não é capaz de fazer nada. Eventualmente, Finn o acerta com força com o machado em suas mãos, fazendo-o voar para longe. No entanto, quando Mashi cai firmemente no chão, Lord Abel fica chocado. Ele fica mais chocado ao ver que o machado que Finn usou para atingir Mashi foi quebrado. Neste momento, Mashi zomba de Lord Abel por pensar que ele é uma pessoa profunda. Ao ouvi-lo dizer isso, Love acredita que a guerra está acontecendo. Como isso deixa Lord Abel com raiva, só então ele tira a moeda de ouro que tem em sua jaqueta. Ele pergunta a Lord Abel se ele ainda o quer, e este assume que ele finalmente decidiu desistir. Enquanto isso, Mashi joga a moeda com força, fazendo com que ela corte os fios que controlam Finn. Isso faz com que Finn seja restaurado ao seu eu humano. Zombando, Mashi se desculpa, afirmando que a moeda só gosta dele. Cansado de todos os jogos de Mashi, Lord Abel decide acabar com isso de uma vez por todas. Ele amarra Mashi com o objetivo de controlá-lo. No entanto, quando Mashi começa a lutar, ele está confiante de que os humanos não podem resistir à sua magia e se refere a Mashi como apenas mais um fantoche. Embora Mashi não pareça se importar com o que ele é, ele pretende fazer Lord Abel se arrepender de ter atacado seus amigos. Ele luta para sair das cordas, uma de cada vez, quebrando os dedos de Lord Abel no processo. Sem perder muito tempo, ele ataca Lord Abel e o chuta fortemente no rosto. Enquanto está no ar, Lord Abel é forçado a usar um feitiço que não planejou. Este feitiço transforma Mashi em uma boneca, enquanto Mashi transforma Lord Abel. Ele afirma que está impressionado com o fato de o primeiro o ter feito lançar esse feitiço. No entanto, como ele foi colocado em uma situação de sobrevivência do mais apto, ele acredita que o fraco Mashi deveria ser a presa. Com Mashi totalmente transformado em uma boneca, Lord Abel caminha até ele e procura em sua jaqueta a moeda de ouro que ele guardava ali. Surpreendentemente, ele não encontra a moeda de ouro, mas encontra o folhado de creme que Mashi guardou lá antes. Imediatamente após descobrir isso, Mashi dá um soco nele e agarra seu bolinho de creme. Ele se pergunta como o folhado de creme foi parar nessa jaqueta. Depois de levar um soco, Lord Abel fica se perguntando como Mashi foi capaz de se libertar, especialmente depois de se transformar totalmente em uma marionete. Como sua magia de marionete bloqueia os sinais elétricos do cérebro e faz com que o movimento físico voluntário pare, ele acredita que Mashi não deveria ser capaz de se mover. A única explicação razoável para isso é um reflexo espinhal. Isso aconteceu para ser a reação instintiva aos estímulos. Nesse caso, Mashi reagiu inconscientemente ao bolinho de creme sendo tirado dele. Aparentemente, agarrar-se ao folhado de creme era tão importante para ele, e isso surpreende Love tanto quanto surpreende Lord Abel. Como seu feitiço anterior não funciona, Lord Abel decide extrair o poder mágico de seus bonecos e usar o poder mágico para iniciar o que ele considera o feitiço final. Com isso, ele cria uma marionete de dano que transforma todos em um raio de 100 metros em uma marionete. No entanto, a transformação em boneco começará no momento em que a pessoa for tocada pelos fios invencíveis. Quando as cordas são soltas, elas caem no chão, tornando difícil para Mashi evitá-las. Isso dá a Lord Abel a confiança de que finalmente derrotou Mashi. Ele fica, no entanto, surpreso ao ver que as mãos de sua marionete foram afastadas. Olhando de perto, ele percebe que Mashi havia arrancado as mãos do boneco. Enquanto nos perguntamos o que aconteceu, Love, que testemunhou isso, nos conta. Ela afirma como ficou chocada ao vê-lo equilibrar o corpo em antecipação às cordas. Isso o fez sentir o impacto das cordas em uma parte de seu corpo. Quando isso acontecia, ele conseguia saber onde estavam as cordas e agarrá-las, puxando-as imediatamente. Depois de tudo isso, ele deu um soco no rosto do fantoche ferido. Quando Lord Abel percebe que foi derrotado, ele se lembra da história de sua mãe e de como ela foi morta pelas mesmas pessoas a quem sempre ofereceu ajuda. Como ele fez tudo isso por sua mãe, Mashi não acha que Lord Abel seja uma pessoa má. Ele decide poupá-lo, mas ainda exige que liberte Lehman, como haviam combinado.
Devido à vitória de Mashi, Lord Abel decide libertar não apenas Lemon, mas todos os outros alunos que ele transformou em bonecos. Nesse momento, Lemon é solta, e ao vê-la, Finn fica muito emocionado. Os três passam o tempo gritando de alegria, e Lord Abel os considera tolos por isso. No entanto, eles percebem que Lance não está em lugar nenhum. Enquanto isso, Lance está bastante ocupado em rastrear uma pessoa má que assumiu a forma de um estudante. Quando ele a desafia, ele percebe que ela é membro do Innocent Zero, uma organização de magia negra que trabalha nas sombras. Ela revela que eles enviaram Lord Abel para encontrar alguém e, como ele não conseguiu, pretendem matá-lo. Quando ele procura saber quem eles procuram, ela não revela nenhuma informação a ele. Ao tentar impedi-la, Lance é parado por um serial killer e canibal chamado John Pierre. Olhando para ele, Lance percebe que seu poder é semelhante ao de um visionário divino, tornando difícil lutar contra ele. Por outro lado, seus amigos estão ansiosos por não estarem bem e não sabem o que está por vir. Se você gostou deste resumo, deixe-me saber nos comentários e, obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificação para não perder o próximo episódio.